Você que pode, abra a palavra de Deus no livro de Lucas. No livro de Lucas, no seu capítulo 5, eu vou ler um versículo que eu amo muito. Eu muitas vezes já falei aqui que depois de muitos anos afastados do caminho do Senhor, um dia eu fui numa igreja e eu entrei e de repente na minha frente um jovem estava com uma blusa e nessa camisa estava escrito assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando eu olhei aquela palavra pecador, que eu olhei para mim, 14 anos fora do Evangelho, eu falei, meu Deus, foi para mim que Jesus veio. E naquele momento, a minha vida começou a ser ressignificada. E eu percebi que eu nunca me debrucei sobre esse texto. Eu lia, eu conhecia, mas nós nunca tivemos a oportunidade de falar sobre ele. E quando o pastorzão passou para mim essa missão de estar trazendo essa mensagem hoje, esse versículo veio para mim com muita força e eu quero compartilhar com você. Lucas, capítulo 5, versículo 27, está escrito assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e deixou tudo para segui-lo. Então, Levi ofereceu a ele um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros, o próprio Levi, que nós vamos conhecer também como Mateus, vai dizer que são pecadores. Então, na versão de Mateus está escrito assim: publicanos e pecadores estavam com Jesus à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos, perguntando: por que esse come e bebe com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os bons, os sãos, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Para você entender um pouquinho o que está acontecendo, o ministério de Jesus começou a se despontar. Agora, a sua fama já está começando a percorrer todos os lugares. Por quê? Porque uma grande quantidade de milagres está acontecendo. O capítulo 5 de Lucas vai começar falando sobre a chamada de Pedro, Tiago e também a pesca maravilhosa. Logo à frente, a gente vai ver um homem que era tomado, a palavra vai dizer que ele era tomado por lepra, ir até Jesus e pedir para que Jesus o curasse. Nesse momento, começa o embate entre Jesus e os religiosos. Por quê? Porque o fato de Jesus curar um leproso trazia muita significância. A gente sabe, e depois eu quero te convidar a ler Levíticos 13, 14, que a pessoa que era acometida pela lepra, ela era totalmente excluída da sociedade. Ela era totalmente marginalizada. Existia o estigma de que o leproso, ele era um amaldiçoado. Por quê? Porque algumas vezes nós vamos ver, assim como aconteceu com Miriam, quando ela discordou e ela questionou Moisés, ela será acometida por quê? Pela lepra. A gente vai ver Naamã, que era um leproso, um general, ele indo até o profeta e pedindo para ser curado. Então, o judeu relacionava a questão da lepra a uma maldição, a um pecado, a alguma coisa que aquela pessoa ou algum familiar tivesse feito e, por isso, ela estava sendo castigada. Só que Jesus, quando ele tem um encontro com o leproso, ele faz algo que chama muita atenção de todos, que ele toca naquele homem e imediatamente aquele homem é curado. Então os religiosos pensam, pode ser que esse seja aquele que foi realmente enviado da parte de Deus. Por quê? Porque ele tem muita autonomia. E Jesus continua a sua trajetória, e agora ele está em uma casa, pregando, ensinando, quando de repente chega um paralítico. Nesse momento, os religiosos entram também em cena.
E a palavra vai dizer que o lugar estava muito cheio. Por esse lugar estar muito cheio, os amigos desse paralítico fazem o quê? Pegam esse homem, levam para o telhado e dão um jeito de baixá-lo na frente de Jesus. Então, agora, aquele homem ali naquela situação, e Jesus começa a questionar. Nosso pastor sempre fala que, na maioria das vezes, Jesus ele vai interpelar a gente não com uma resposta, e sim com uma pergunta. Para o leproso, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Para esse paralítico, Jesus faz o mesmo questionamento: o que você quer que eu te faça? Perceba que na nossa percepção, a gente logo imagina, se um homem está na frente daquele que está fazendo grandes milagres, e ele é paralítico, o que ele quer? Ele quer ser curado. Só que, para Jesus, essa cura ela tem que ser muito mais profunda. Por quê? Porque todos os problemas que nós temos é de raiz pecaminosa. Os problemas que nos assolam hoje, todos eles são frutos de um pecado cometido por Adão e por Eva. Porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele e, a partir dessa relação, nós sermos totalmente preenchidos, porque Ele é. Só que, em algum momento, Adão acreditou na mentira. Eva acreditou na mentira. E se permitiram desagradar, desobedecer a Deus, acreditando que eles poderiam agora ter uma vida igual à vida do próprio Deus, porque eles seriam conhecedores de tudo. E eu falo muito sobre isso porque é algo que me marca muito. Para mim, digo eu, o maior erro de Adão e Eva foi acreditar que fora do jardim eles teriam alguma coisa que eles já não tivessem com o próprio Deus. Porque quem tem Deus tem tudo. Então, Jesus perdoa o pecado daquele paralítico. Quando Jesus perdoa o pecado do paralítico, o que os religiosos pensam? Quem ele é? Quem lhe deu autoridade para perdoar pecado? Por quê? Até então, só quem pode perdoar pecado é... E a gente vai ver em todo o Antigo Testamento a relação do perdão estando totalmente vinculada ao quê? Ao sacrifício. Pecou, tem que sacrificar. Pecou, tem que matar algum animal, para que de alguma forma aquele sangue do animal encobrisse os seus pecados. E isso acontece também lá no jardim. Quando Jesus vai lá, Deus vai lá no final da tarde e percebe que Adão e Eva estão escondidos. Estão agora com vergonha porque estão nus e são interpelados. Quem disse para vocês que vocês estão nus? É como se Deus perguntasse: quem abriu seus olhos para o bem e para o mal? E ali começa algumas justificativas. E agora Deus sacrifica um animal, tira a sua pele e cobre a vergonha de Adão e de Eva. Nesse momento, a graça se manifesta na vida do pecador pela primeira vez à luz da Bíblia. É quando a sentença de morte que deveria ser liberada sobre Adão e Eva é direcionada a um animal. E do próprio Deus tira a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. Então, só quem tem poder para perdoar pecado é Deus. Como que um homem vira para um pecador, segundo a tradição judaica, e diz: os seus pecados estão perdoados? Quando Jesus ouve isso, ele diz: vocês acham que é mais fácil eu dizer: os seus pecados estão perdoados, ou eu dizer: levanta e anda? E naquele homem, naquele momento, aquele paralítico levantou e andou. Todos ficam totalmente assustados. Afinal, ninguém tinha visto coisas tão grandiosas acontecendo até esse tempo.
Aquele povo era um povo que replicava, repassava, através da tradição oral, histórias daquilo que Deus tinha feito com seus antepassados. Mas agora eles estão vendo com os próprios olhos o poder de Deus se manifestando na vida deles. E é isso que Deus deseja fazer com a igreja nesse tempo. Não é sobre contar testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas por essa graça. Não é falar situações de pessoas que estão sendo realmente curadas, transformadas. É você gerar testemunho para que o que Ele vai fazer na sua vida impactar as pessoas que estão ao seu redor. É a igreja de Deus manifestando esse reino. Então, nós chegamos na coletoria de impostos, aqui na história de Levi. Como eu falei, Levi, ele é também chamado Mateus. Então, ele está lá no seu trabalho. E, irmãos, uma coisa me intriga, e eu gosto dessas coisas peculiares da palavra, de imaginar. A gente está vendo todo o movimento que está acontecendo, Jesus curando, uma multidão seguindo ele. Só que esse homem, mesmo diante desses fatos todos, ele simplesmente levanta e vai trabalhar. Ele simplesmente levanta e vai trabalhar. Fazer aquilo que todos os dias ele está fazendo. Continuar a sua vida normalmente, de uma forma corriqueira, igual nós fazemos. Só que, em determinado momento, Jesus vai até ele. Irmãos, a nossa vida é transformada para sempre quando nós temos um encontro com essa verdade. A nossa história é ressignificada quando nós entendemos o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que... E essa transformação agora vai acontecer na vida de Levi. Quando ele está lá no seu trabalho, um dia normal, irmãos, ele era judeu e ele trabalhava para Roma. Ele era odiado. Ele era repugnado por todos. Ele sofria preconceito. Por quê? Porque Roma lançava uma grande carga tributária sobre o judeu. Só que ela não cobrava. Ela colocava a taxa e ela escolhia alguns judeus para esses homens irem cobrar esses impostos. Então, o que eles faziam? Olha, o valor é X. Vocês têm que me dar X. O que você cobrar além disso é com vocês mesmo. Fica para vocês. Então, essa galera, eles tiravam o valor que eles deveriam devolver a Roma e eles colocavam um valor a mais. Então, o povo que já era oprimido pelas taxas, eles ainda sofriam a decepção de ser um próprio descendente deles a fazer essa cobrança. Eram homens que precisavam estar sempre com soldados, eram homens que precisavam estar pelos becos e vielas. Por quê? Porque eles sempre iriam sofrer algum tipo de atentado pelas escolhas que eles fizeram. Então, Levi estava lá, de repente ele recebe um convite de Jesus Cristo. Vem e me segue. Agora, ele tem a oportunidade de viver uma vida nova. Só que, para viver essa vida nova, ele teria que dar um passo muito importante e muito difícil. Por quê? Porque a atividade dele era muito lucrativa. Ele ganhava muito dinheiro. Financeiramente, ele estava muito confortável. Então, a gente vai perceber que mesmo diante desse cenário, nada foi capaz de prendê-lo. Ele resolveu largar tudo e seguir Jesus. Então, ele faz um convite ao próprio Jesus, que nos chama muita atenção, quando ele chama Jesus e seus discípulos para ir à sua casa. E agora a palavra vai dizer que ele coloca uma mesa. E quem ele convida para esse lugar? Os publicanos e os pecadores. É como se ele pensasse assim: o que eu achei, o que eu descobri é tão poderoso que eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder, porque é poderoso demais.
É transformador demais para que só eu tenha acesso a isso. Então, ele chama muita gente. E agora, com a sua casa cheia, Jesus senta à mesa com os publicanos e com os pecadores. A mesa para um judeu é um lugar muito especial. A relação do judeu com a mesa, ela não é igual à nossa. A gente senta com qualquer pessoa, a gente conversa com qualquer pessoa. Mas, para o judeu, sentar à mesa com alguém tem que gerar algo muito profundo, porque é uma atitude de confiança. É na mesa que ele vai abrir o coração. É o centro da relação familiar. A refeição, para eles, é algo muito importante, porque ali eles compartilham quem eles são. Então, até aqui, os judeus escolhiam pessoas muito especiais para sentar com eles. Só pessoas que eles olhavam e viam realmente condições deles tirar algum proveito da relação, deles confiarem. Mas Jesus chama pessoas para sentar com ele que ninguém queria. Talvez eu e você, se nós formos fazer algo como uma festa, nós vamos chamar as pessoas que nós mais amamos, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós olhamos e vemos algum tipo de reputação. Mas Jesus chamou para sentar com ele pessoas que não tinham nada, pessoas que eram totalmente insignificantes, que no olhar humano não mereciam estar ali. Perceba que a ótica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. É um Deus que verdadeiramente escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As coisas que não são para confundir as que são. As coisas desprezíveis. Aqueles que a sociedade olha e fala, não tem jeito. Olha o que ele se tornou. Isso aí não vale nada. São essas pessoas. Igual um dia eu fui, que Jesus olhou e falou, cara, eu quero do meu lado. É como se hoje você saísse daqui, passasse em alguma viela dessa da nossa cidade e pegasse um grupo de pessoas que você não conhece, que está ali suja, que está ali totalmente vulnerável, e você pegasse agora essa pessoa e colocasse do seu lado e falasse, eu vou andar com ele. É muito difícil algum de nós fazer isso. Mas foi isso que Jesus Cristo fez comigo, com você. Quando nós não tínhamos valor nenhum para ninguém, Ele comprou aquilo que ninguém queria. Ele se entregou para alguém que não tinha nada para oferecer para ele. Que quantas foram as vezes que virou as costas? Que quantas vezes foi ingrato? Quantas foram as vezes que nós simplesmente desprezamos a sua presença e mesmo assim Ele olhou e falou, eu acredito no que você pode se tornar. E aqueles homens ficaram muito assustados e começaram a questionar os discípulos. Como que ele vai sentar com esse tipo de gente? Só que eles não faziam ideia de quem era Jesus ainda. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. E Jesus começa uma resposta que, para mim, é a resposta mais linda da Bíblia. Uma resposta que traz esperança. Traz oportunidade de ter uma vida nova, de restauração. Quando ele diz, os bons não precisam de médicos. Os justos não precisam de um salvador. A gente luta tanto para criar
uma identidade para que as pessoas olhem para a gente e vejam uma pessoa íntegra, justa. A gente luta tanto para vender uma imagem de quem nós somos e muitas vezes essa é uma imagem fake porque nós não somos aquilo. Nós temos tantas dificuldades de aceitar quem nós somos. Só que ele não veio para os bons. É muito comum na nossa profissão, né? Como pastor, nós conversarmos com pessoas. E eu lembro que há um tempo atrás eu conversei com um homem que ele virou para mim e falou assim: pastor, eu sou muito bom. Eu ajudo todo mundo. Algumas pessoas, eu praticamente me sacrifiquei por elas. Tem uma pessoa, pastor, que ela ia morrer. E eu tive uma atitude naquele momento e essa pessoa não morreu. Mas eu fiquei muito ferido e quem quase morreu foi eu. Por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo se eu sou tão bom? E eu virei para ele e falei: na verdade, você não é bom. Porque ninguém é bom. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de uma intervenção na nossa vida e tem que ser uma intervenção dos céus. Porque na palavra vai dizer, lá em Romanos 3, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Por mais que a gente tente para nós esse título, por mais que nós possamos até acreditar que as nossas atitudes, os nossos atos nos tornem pessoas boas, nós não somos bons. Existe uma raiz pecaminosa dentro de nós que a todo momento nos faz fugir da presença de Deus, nos faz recorrer a mecanismos desse mundo para que de alguma forma nós tenhamos as nossas vontades, os nossos desejos saciados. Por isso é necessário nós estarmos entranhados na videira, e essa videira é Jesus Cristo. Todos pecaram. A Bíblia King James vai fazer um comentário que eu acho muito interessante quando ela diz assim: a partir do momento que Adão e Eva pecam, o homem peca. Todos os seus descendentes pecam. E pior, todos os descendentes de Adão amam pecar. Todos nós, se não alimentarmos o nosso espírito, vamos recorrer ao pecado. A consequência desastrosa criada por Adão trouxe para nós um desejo natural de ir para longe desse Deus. Eu tenho um filhinho de 2 anos, João. Irmãos, eu saí de casa, o bichinho é apaixonado em pipoca. Então, para eu conseguir tomar um banho, vir para a igreja, o que eu tenho que fazer? Faço uma pipoca, dou na mão dele. E eu estava percebendo, porque Jéssica estava vindo da faculdade, eu deixei ele no sofá com minha mãe comendo pipoca. Eu estou tomando banho, estou ouvindo uma confusão. Me dá. Que isso, João? É sua avó. Falei: meu Deus, João está matando minha mãe com 2 anos. E eu me joguei, coloquei a cabeça assim para fora. E o que estava acontecendo? Minha mãe estava pedindo uma pipoca a ele e ele batendo na mão dela. Ele abraçou a vasilha e ele estava repulsando ela. Uma criança de 2 anos de idade. Que a gente ensina o quê? Tem que dividir. Tem que compartilhar. Perceba que naturalmente, ele, mesmo sem ninguém ensinar, já criou um sentimento de individualidade. Como isso é natural dentro de nós. Só que, por mais que a gente tenha essa raiz, por mais que todos nós tenhamos pecado juntos com Adão, o pecado, quando ele acontece, traz também à tona um projeto lindo do nosso Deus de resgate para a humanidade.
porque Deus nunca foi pego desprevenido. Apocalipse vai dizer que já existia um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Quando, lá em Gênesis 3, capítulo 15, Deus chama a serpente e diz que da descendência da mulher viria um que pisaria na sua cabeça. A partir dali, toda a escritura vai convergir para um lugar. Tudo acontece com um propósito. A vinda do Filho de Deus para essa terra para resgatar a humanidade caída. Nós podemos falar, e é incrível quando nós falamos de Noé. Nós podemos falar, e é incrível quando nós falamos de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Elias, mas todos esses homens apontavam para aquele que viria resgatar a humanidade. E esse homem é Jesus Cristo. E agora, eu imagino os céus atônitos, vendo aquilo que está se desenrolando aqui na terra. Porque depois de um tempo profético, depois de diversas manifestações daquilo que Deus iria fazer, de repente existe um silêncio ensurdecedor. Os céus se calam profeticamente. E eu estou falando do período intertestamentário, onde por 400 anos Deus não falou. Não existe nenhum registro de Deus se manifestando. Só que mesmo assim, existiam pessoas que tinham expectativas no cumprimento dessa profecia. Porque a gente vê diversos apontamentos. Moisés tira o povo do Egito, tira o povo do Egito. Mas no deserto ele vira para o povo e diz assim: do meio dos judeus vai vir um que vai libertar toda Israel. Abraão foi o pai da fé. Mas se a gente vê ele ali na sua relação sacrificial com o Isaac, a gente vai perceber que já era Deus falando: olha, eu sei que você não tem condições de fazer isso, mas vai chegar um tempo que eu vou sacrificar o meu filho em favor da humanidade. A gente vai ver Elias sendo consumido por uma carruagem de fogo que desce dos céus, mas vai chegar um tempo que o Filho do Homem vai liberar o Espírito Santo, que é o fogo consumidor, e todos aqueles que creem, a partir de agora, serão guiados por esse Espírito. Toda a palavra de Deus vai convergir na vinda do Messias nos resgatar. Esse é o Evangelho. Essa é as boas novas. Deus não levando em consideração os nossos pecados, mas nos entregando, através de Jesus Cristo, a possibilidade de termos uma vida nova nele. Por mais que a gente ache que não seja possível. Por mais que você olhe para você e diga: pô, para o pastor é fácil, mas para mim é difícil. Não é sobre mim, irmãos. Não é sobre você. É sobre o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. É diante de uma impossibilidade humana e um reconhecimento de que verdadeiramente nós não podemos nada. Agora, a vida de Deus vivendo através de nós, que é o Espírito Santo que nos foi dado. E a gente vai vendo os cenários acontecendo, até que Jesus vem. E ele contraria totalmente a lógica. Porque todo jovem judeu, ele passa pela escola dos fariseus. Só que os prendados, os mais sábios, aqueles que têm maior eficiência em seus pensamentos, esses são escolhidos e agora se tornam discípulos do mestre. Então, existia a ideia que os mais inteligentes, que os mais letrados, que aqueles que detinham a sabedoria, eram aqueles que andavam diretamente com os seus mestres, com os professores. Aqueles que eram, na média,
e na média para baixo, esses eram obrigados a voltar para uma vida comum e viver, replicando o trabalho do seu pai, fazendo coisas para a sua sobrevivência. E agora, Jesus Cristo começa a chamar esses homens que ninguém quis. E ele começa a desenvolver. E, irmãos, a cruz, ela seria inevitável na trajetória de Cristo. Ele teria que passar pela cruz. Mas, se a gente perceber, muitas chaves preciosas foram liberadas por Deus antes dele passar pela cruz do Calvário. Porque Jesus revelou para nós um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que está do nosso lado em todos os momentos. Na semana passada, nós estávamos em Belo Horizonte e estávamos numa conferência lá, voltando para Cabo Frio, perdemos o voo, normal, né? Por causa de 4 minutos, gente. Quem que trava um avião por causa de 4 minutos? A gente só pediu, olha que ruindade, a gente só pediu para eles abrirem a porta do avião, botar aquele negócio de volta e deixar a gente entrar. O garoto olhou assim para a gente. Que doideira. Mas por que nós perdemos? O primeiro translado era 4 horas. Nós estávamos a 20, 25 minutos do aeroporto. E nós teríamos que embarcar até 4h40. Nós fomos, chegamos lá, todo mundo passou. Só que uma pessoa levantou suspeita das autoridades. Quem? Pastor Rafael Lemos. Os caras olharam, falaram, esse cara aí não é boa coisa. Ó, salinha, ligou a seta para ele, passou por aquela revista. Então, o que já estava ruim, começou a piorar. E ali, revistaram ele todo. Liberaram. O nosso portão era do outro lado do aeroporto. Então, nos atrasamos. E a gente explicou a situação, eles remarcaram o nosso voo para 3 horas depois. E na vinda para cá, Rafael me mostra uma mensagem. Minha esposa, dizendo que nosso filhinho estaria sendo internado. Estava com uma febre muito impertinente, já com vômito. E quando ele falou, a gente teve um tempo de oração, um tempo de choro. E, irmãos, cara, nós somos humanos. Naquela hora eu comecei a ter vários questionamentos com Deus. Porque, assim, tantos testemunhos que a gente tem ouvido, Senhor. Tantas coisas que o Senhor tem feito. Poxa, eu tenho certeza que o Senhor vai livrar o meu filho. Eu vim orando, vim pedindo. Só que chegou aqui, qual foi o diagnóstico? Vai ter que internar. Já está desidratado. E eu, caramba, como se eu tivesse mérito naquilo que Deus faz. Olha como nós precisamos realmente todos os dias de um Salvador na nossa vida. Eu gosto muito de falar. Todos os dias eu prego para a pessoa mais difícil que eu conheço. Eu mesmo. Porque a minha alma insiste em tentar me levar para longe desse Deus. E eu comecei a questionar algumas coisas. E a gente foi para o quarto. E passou o primeiro dia. E agora, depois desse transtorno todo de hospital, entra uma enfermeira e ela diz, olha, pai, nós vamos ter que coletar alguns tubos de sangue, porque a médica pediu muitos exames, então vai ser bastante sangue. Está aqui uma colega e ela vai segurar o João enquanto eu extraio sangue. Naquele momento eu pensei, eu não posso tirar meu filho daqui. Eu não posso tirar o sangue dele, mas eu vou estar com ele nesse momento. E eu lembro que eu peguei, eu abracei, eu olhei dentro dos olhinhos dele e falei, papai está aqui com você. E ele chorava. E ali eu travando ele. Todas as vezes que ele chorava, eu acudia. Até aquele momento, o meu beijo livrava ele de todas as dores. Ele com os olhos me pedia, me tira daqui. Só que eu não podia. E foi nesse momento que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É assim que eu faço com você. Muitas vezes eu não te livro. Eu deixo você passar por situações difíceis,
mas sou eu que te sustento. Sou eu que seguro em suas mãos quando você não entende. É Ele que pega você no colo quando você não consegue mais andar. É Ele que abre aquela porta quando você não tem mais forças para tentar. É Ele que te supre quando todos os recursos estão esgotados. É esse Deus que não levou em consideração aquilo que eu tinha pensado, mas mesmo diante dos meus questionamentos, resolveu se manifestar de uma forma muito poderosa para mim. E eu chorei, e eu segurava, eu chorava, eu não sabia quem chorava mais, eu ou ele. E a enfermeira, vendo a gente chorar, fez o quê? Já estou aqui mesmo, vou chorar junto. Olha que coisa incrível. É esse Deus. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que nos cuida. Só que Jesus vem, Ele revela um Pai para nós. Ele restaura a nossa identidade de filhos. Agora, nós temos um lugar em Deus. Agora, nós temos o exemplo do homem perfeito. E nós podemos seguir os seus passos. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Nós falamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas, se você for em Israel, a sepultura dele está lá. Nós falamos de tantos homens, à luz da Bíblia, homens que foram usados poderosamente. Mas, a maioria deles, um dia passou por um ofício fúnebre. E o seu corpo hoje se encontra na morte. Mas Jesus Cristo venceu todas as barreiras que lhe foram impostas, inclusive a morte. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu entregar o seu único filho por amor à sua vida. Ele não levou em consideração o que você ia fazer. Você sabia que Deus já sabia que eu iria caminhar para longe dele? Você sabia que Deus já sabia que suas escolhas muitas vezes iriam trazer tristeza no coração dele? Mesmo que ele esperasse que você tivesse atitudes diferentes, ele já sabia o que você ia fazer. E mesmo assim, ele resolveu se entregar. Mesmo assim, ele resolveu acreditar que você pode ter uma vida transformada nele. Mesmo assim, ele resolveu se apresentar para você e te dizer que ele pode suprir todos os espaços vazios do seu coração. E um Deus tão poderoso que espalhou tantas coisas boas e profundas, agora vai para o seu último momento como homem. Ele então reúne todos os discípulos, coloca todos sentados à mesa e ele começa a falar aquilo que estaria por vir. Só que até nesse momento ele deixa uma linda lição de humildade para nós. Ele pega uma túnica e ele lava os pés dos discípulos. Ele vai até Judas. Ele vai até aquela pessoa que atrai ele. E ele tem a capacidade de dar mais uma lição muito preciosa para nós. Filipenses 2 vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Então ele revela que ele queria o trair. Vão para o Getsemane e o nosso Jesus está preso. Agora, ele está nas mãos dos soldados romanos. É incrível porque os religiosos em nenhum momento conseguiram perceber quem era Jesus. Existem pessoas que ainda nesse tempo tentam, de alguma forma, desacreditar tudo aquilo que foi feito. Já tentaram ecoar a nossa voz. Já
mataram tantos homens e mulheres, já queimaram tantas edições da Bíblia. Ainda hoje existem países que a Bíblia ela é proibida, mas chega lá um versículo e as pessoas têm a vida mudada para sempre. É essa verdade que nós amamos. É nisso que nós estamos totalmente agarrados. Não é a prédio, não é a telão, luzes. É uma pessoa. Quem tem Jesus tem tudo que precisa. Então, vamos matá-lo, vamos envergonhá-lo. Vamos colocar na sua cabeça uma coroa, rei dos reis, uma coroa de espinho, já que ele é rei. Vamos despir, vamos chicotear. Existia uma profecia que nenhum osso seria quebrado. Muitas vezes as situações da vida elas tentam nos envergar, nos quebrar. E a gente gosta muito de acreditar que eles podem quebrar o nosso corpo. Mas eles nunca vão tocar na nossa alma. Mas eles puderam até tocar no corpo de Jesus Cristo. Mas tudo dentro de uma normativa que já tinha sido profetizada dos céus. Como ovelha muda, ele vai ao matadouro, mas nem o osso vai ser quebrado. E por mais que tenha sido uma atitude vergonhosa, de violência. E agora, eu imagino aqueles discípulos olhando aquilo tudo. Cara, eles colocaram toda a esperança naquele homem está pendurado. Muitas vezes nós julgamos os discípulos. Pô, como que eles não entenderam? Como que Pedro negou? Como que eles abandonaram tudo? Mas eles não tinham a capacidade humana de reconhecer que era Jesus. Essa capacidade só viria a partir do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. E a palavra vai dizer que passa o primeiro dia. E agora pendurou ele numa cruz. A cruz era reservada para ladrões. A cruz era reservada para a escória. Imagina aquele que é o Criador do universo. João, no seu capítulo 1, diz que ele é o Verbo de Deus. Sem ele, nada que existe existiria. Ele é a própria luz, a luz que os homens não conseguiam compreender. Imagina o homem mais poderoso dessa terra, pendurado numa cruz com 2 ladrões. Por amor a mim e a sua vida. Para que fosse possível nós voltarmos novamente para Deus. Para que fosse possível agora nós temos um caminho de salvação. Ele foi transpassado. E Isaías vai dizer no seu capítulo 53. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Nós olhamos e pensamos que ele é a escória. Mas o fato é, ele levou sobre si as nossas doenças, nossas deformidades. Tudo que está errado em nós foi lançado sobre ele. E nós olhamos e achamos que ele é culpado por tudo isso. Que Deus o está castigando por culpa própria. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu um castigo. E esse castigo nos restaurou.
Por meio das suas feridas, nós fomos curados. Cada um de nós fez o que quis. Como ovelhas, nós nos perdemos, nos desviamos. Cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele, Deus descarregou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fizemos de errado foi lançado sobre ele. Ele foi torturado, mas não abriu a boca, não disse uma única palavra. Como uma ovelha que foi levada ao matadouro, um cordeiro que foi tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Ele morreu sem pensar no próprio bem-estar. Golpeado, ele sangrou pelos pecados do povo. Sepultaram ele com os maus. Jogaram ele no túmulo de ricos, embora ele nunca fizesse mal a ninguém. Ele foi verdadeiro em todas as suas palavras. Mas era o que Deus tinha em mente desde o início. Esmagá-lo, fazer sofrer. O plano era que ele se entregasse como oferta pelos nossos pecados, para hoje ele ver o fruto do seu trabalho. Vida, vida e mais vida. Por causa dele, o plano do eterno se realizará. Naquele terrível dia de angústia, ele verá que valeu a pena e ficará feliz. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, ele produzirá homens e mulheres justas, visto que ele carregou o peso dos pecados. Por isso, ele foi recompensado generosamente, com o melhor de tudo, com a mais alta honra. Ele encarou a morte, ele não recuou, ele estava na companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os seus ombros o pecado de muitos e assumiu uma culpa que era nossa. Essa é a verdadeira Páscoa. Um Deus que morreu em favor do nosso lugar, em favor dos nossos pecados, para nos dar a oportunidade de ter uma vida nova dele. E eu queria te convidar para se levantar. Imagina comigo, Jesus pendurado numa cruz. De repente, o céu começou a escurecer. E uma voz emana dos seus lábios. Tetelestai. Está consumado. Naquele momento, toda dívida que nós contraímos, tudo aquilo que Adão fez, estava definitivamente cancelado. E a palavra vai dizer que de repente um grande terremoto tomou conta daquele lugar. E Marcos vai dizer que os sepulcros se abriram e alguns mortos se levantaram. Só que nada disso nos impressiona, porque o templo que tipificava a presença de Deus, que era o lugar de rito, onde os religiosos iam lá e se gabavam por poderem entrar e oferecer um falso sacrifício ao nosso Senhor. Naquele momento, aquele lugar vem a ruínas. E um véu que nos separava é rasgado de alto a baixo. Alto a baixo. É os céus se manifestando da terra. E agora, nós podemos sentir essa presença que nós estamos sentindo hoje. Jesus morreu. E eles acreditavam que aquilo que eles tinham feito iria acabar com o movimento que Jesus tinha iniciado. Afinal, nós matamos o pastor, as ovelhas elas irão se dispersar. Nós matamos o mestre, os seus ensinamentos vão morrer.
Só que passou o primeiro dia. E eu imagino o inferno em festa. Matamos o Salvador. Imagina agora eles lá na comemoração, quando de repente os passos e o rugido do leão começa a cada vez estar mais próximo. Imagina agora os portais do inferno se abrindo e Jesus Cristo entrando e dizendo: ó morte, ó morte, ei, ei, o meu Redentor vive. Ei, agora ele pega a chave da morte do inferno. Irmãos, o fogo de Deus começa a consumir aquele lugar, porque no Apocalipse vai dizer que Satanás e os seus queimarão eternamente, e é o próprio fogo de Deus, é o próprio fogo de Deus trazendo juízo sobre ele e os pecadores. E chega o segundo dia. Eu imagino agora os religiosos se gabando de tudo que aconteceu, até que a palavra vai dizer lá em Marcos, no seu capítulo 16, que é domingo pela manhã. 3 mulheres resolvem ir até o túmulo de Jesus para ungí-lo. E no caminho, Maria Madalena e Salomé começam a se questionar: como é que nós vamos rolar a pedra? Afinal, é muito pesada. Nós estivemos na Jordânia, lá no Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida, não entrou e morreu. E lá tem uma tipificação da pedra. E realmente, ela é muito grande, ela é muito grossa, muito pesada. Só que, à medida que ela vai andando, que elas vão andando em direção ao túmulo, se questionando, elas começam a perceber que a pedra está rolada. E quando elas se aproximam, um anjo vira para aquelas mulheres e diz: por que você procura entre os mortos aquele que vivo está? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? O Evangelho de Jesus é sobre um Deus que nos ama o suficiente para se entregar, para morrer e nos dar a possibilidade de uma vida nova. E muitas vezes nós desprezamos essa oportunidade. E foi isso que eu vi quando eu li Lucas 5:32. Quando eu olhei para a palavra pecador e olhei para mim, eu falei: eu preciso desesperadamente de alguém que me livre de mim mesmo. Eu preciso entregar a minha vida a alguém. Ninguém acredita mais em mim. Quando eu entrei na igreja, houveram apostas e dinheiro de dentro de igrejas que no Cabo Folia eu sairia, que eu não passaria do carnaval. Só que ali eu já não estava mais movido por uma emoção. Ali eu estava com o entendimento de que eu precisava de alguém que me livrasse de mim. E esse alguém é Jesus Cristo. E eu quero fazer essa pergunta nessa noite: tem alguém aqui que reconhece que precisa de um Salvador, precisa de alguém para se livrar de si mesmo? Eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver. Aleluia. Levanta alto, irmão. Cara, amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui alguém aqui que precisa entregar a vida para Jesus hoje, de uma forma que nunca fez, e quer ter uma vida nova nele? Esse é o momento. Erga suas mãos também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos com o horário muito avançado e não vamos conseguir te chamar aqui na frente para orar, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, diante de tudo que o Senhor revelou nessa noite, homens e mulheres reconhecem que precisam de um Salvador. Reconhecem que precisam de uma vida nova, de uma transformação. Isso só é possível a partir do momento que o Teu Espírito Santo traz à nossa mente a nossa natureza pecaminosa. E é isso que nós queremos reconhecer nessa noite. Nós somos pecadores, Pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas.
Pai, entra na vida desses homens e mulheres que estão se rendendo hoje e faz um rebuliço, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida, se revelou de uma forma apaixonante, se revele para esses homens e mulheres nessa noite, para que verdadeiramente eles se apaixonem tanto pelo Senhor, que eles façam do te conhecer e prosseguir o te conhecer o objetivo principal da vida deles. Nos leve em paz para os nossos lares, Deus. Anule todas as dívidas que nós tínhamos com o pecado. Anule, Pai, todos os conceitos que nós criamos e nos impede de ver o Senhor. Lança por terra a multidão dos nossos pecados e nos dê uma vida nova a partir de hoje. E eu oro em nome de Jesus. Vai na paz, que Deus te abençoe. Tenha a melhor semana da sua vida. E lembre, essa mensagem que hoje Deus te revelou, Ele quer te usar para propagar na vida de pessoas. Você que pode, aplauda ao Senhor. Vai na paz, que Deus te abençoe.